a mais um vídeo do canal Introduzindo as Escrituras. E hoje estaremos introduzindo mais um vídeo da nossa série As 12 Tribos de Israel. E a tribo de hoje será a tribo de Dan. Bom, como eu gosto sempre de enfatizar quem foi o patriarca de cada tribo, antes de falar a tribo em si, vamos falar um pouco sobre o personagem Dan. Bom, Dan foi o quinto filho de Jacó. Porém, ele não foi filho de Léia ou Lia. Ele foi filho de Bila, concubina de Jacó e serva de Raquel. Raquel deu Bila para Jacó, para que Bila tivesse filhos no lugar de Raquel, pois era estéril e como não podia ter filhos, e ela exigiu que Jacó tivesse filhos sua concubina por ela. Naquele tempo era comum isso, a matriarca da família dar sua serva para seu marido para que ela pudesse ter filhos para ele. Bom, o significado do nome da tribo de Dan significa julgamento, ou seja, juiz. Porque Raquel disse, quando Dan nasceu, que Deus tinha julgado ela e tinha dado um filho para ela por causa da sua irmã. Bom, Dan não tem muitos detalhes nas escrituras sobre Dan. Só fala que ele estava envolvido na venda de José como escravo para o Egito, e também que ele se encontraram com José no Egito também depois de muitos anos. A Bíblia nos fala que Dan teve apenas um filho, chamado Hushim. E desse filho começou a surgir a tribo de Dan. Bom, agora que já falamos um pouco do personagem Dan, vamos falar agora sobre a sua tribo em si. E vamos começar falando sobre a sua localização. A localização da tribo de Dan, primeiramente, se estabeleceu entre os territórios de Efraim, Benjamim e Judá, em frente ao mar Mediterrâneo, conforme consta no livro de Josué, no capítulo 19 e no verso 40. Mas parece que a tribo de Dan foi pressionada pelos amorreus que dificultaram a posse da terra. Com isso, a tribo de Dan começou a procurar um território maior para se estabelecer. E foi assim que os danitas, como se chamam, aqueles que pertencem da tribo de Dan, se estabeleceram no extremo norte da Palestina, na região da antiga cidade de Laís, ou seja, bem no limite da fronteira de Israel. Os danitas conseguiram tomar a cidade, matar seus habitantes e reconstruí-la a seu modo, conforme consta no livro de Juízes, no capítulo 18. Essa tornou-se a cidade que é identificada nos textos bíblicos como a cidade de Dan. Mesmo assim, alguns remanescentes da tribo de Dan permaneceram no seu antigo território original. Como a cidade de Dan estava no extremo norte, algumas vezes a Bíblia usa a expressão de Dan até Berseba para indicar os limites de norte e sul. Ou seja, Berseba indicava o limite sul de Israel e Dan significava o limite norte de Israel. A cidade de Dan possuía 17 cidades, são chamadas Zorá, Estaol, Hir-Stemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Etron, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeodu, Beneberet, Gater-Rimon, Mejarton e a cidade de Raton. Essas cidades pertenciam ao território de Dan, da tribo de Dan. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua numeração. Bom, segundo o livro de Números, no capítulo 1, no verso 38 e 39, eles tinham 62.700 homens acima de 20 anos prontos para a luta. Ou seja, esse era o número de homens acima de 20 anos. Suponhamos que eles teriam o dobro desse número total da tribo de Dan. Apesar do seu território não for muito grande, de fato não é grande, é uma das menores tribos de Israel, não é a menor, mas é uma das menores, a tria tinha uma boa numeração nos tempos de Moisés. Porque, segundo o mesmo capítulo, somente Judá tinha mais homens que a tribo de Dan. Ou seja, somente a tribo mais numerosa de Israel possuía mais homens para a guerra do que Dan. Isso com certeza mudou com o passar dos anos. Outras tribos ficaram mais numerosas e Dan foi ficando cada vez menos populosa por causa do seu território. Mas nos tempos de Moisés, ela era uma das tribos mais numerosas no meio dos seus irmãos. Bom, vou falar agora um pouco sobre um personagem notável da tribo de Dan. Dan não teve muitos personagens notáveis, mas teve um específico que muitos conhecem, que é o personagem Sansão. Sim, Sansão era da tribo de Dan. Sansão foi um dos últimos juízes que Israel teve.
Sansão era reconhecido pela sua extrema força, pois ele era capaz de matar um exército de filisteus com 1000 homens com apenas uma queixada, e era capaz também de matar leões e também era capaz de carregar um portão de uma cidade inteira nas suas costas. Muitos conhecem sobre a história de Sansão e quem ele foi. Sansão foi um dos homens mais fortes do mundo, se não o mais forte do mundo que existiu. Porém, devemos lembrar que a sua força não vinha dele, mas sim vinha do Espírito Santo. Deus tinha escolhido Sansão para um propósito. Ou seja, Deus escolheu a tribo de Dan para que nascesse o juiz mais forte que esta terra já viu. Ou seja, o homem mais forte que essa terra já viu. Bom, o símbolo da tribo de Dan era uma balança. Ou seja, a sua função era exercer o juizado sobre Israel. Ela era formada por juízes que decidiam as causas do povo, conforme a bênção que Jacó havia dado a ele em Gênesis 49:16, onde diz a palavra do Senhor. Dan ajudará seu povo como uma das tribos de Israel. Ou seja, a tribo de Dan foi escolhida especificamente para essa função. Ela foi escolhida para julgar as demais tribos de Israel. Ou seja, era uma tribo de juízes, onde decidiam leis. Ou seja, ela foi escolhida para essa função no meio das tribos de Israel. E também, nós como já vimos, elas também eram compostas por homens valentes de guerra, pois todo mundo conquistou seu território e matou todos os habitantes da sua cidade. Ou seja, eram homens valentes, podemos dizer até cruéis, perto dos outros povos. Bom, como nem tudo são maravilhas, Dan também teve muitos pontos negativos, talvez um dos mais pontos negativos de todas as outras tribos de Israel. Então foi estabelecido um santuário que havia aceitado se corromper com a idolatria. Naquele tempo, o centro de adoração estava em Siló, onde ficava o tabernáculo, a arca da aliança e os sacerdotes. Mas os danitas resolveram ter seu próprio centro de adoração, numa atitude clara de desobediência ao Senhor, como consta no livro de Juízes, capítulo 18. Mais tarde, no tempo da monarquia, o rei Jeroboão I se estabeleceu naquele mesmo lugar o culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição idólatra e desobediente da tribo de Dan. Ou seja, Dan foi uma das primeiras tribos que pegou a idolatria para si. Embora não foi a única, porque, como podemos ver, todas as tribos se tornaram idólatras com o passar do tempo, mas Dan foi uma das responsáveis por esse culto idólatra a seu país. A tribo de Dan foi, digamos, desaparecida do mapa quando os assírios levaram cativo as 10 tribos de Israel para a Síria. E ela consta desaparecida até hoje. Eu consto desaparecida porque não tem, como podemos dizer, não tem mais território próprio seu. Porém, ainda existem com certeza judeus descendentes da tribo de Dan e que serão salvos na grande tribulação. Apesar da tribo de Dan não estar junto com as outras tribos na questão dos 144.000, a tribo de Dan foi escolhida conforme eu já falei em um vídeo que eu vou colocar aqui em cima no card, onde eu falo sobre as duas testemunhas e os 144.000. A tribo de Dan foi escolhida para ser uma das tribos que representaria uma testemunha. Ou seja, a tribo de Dan será salva, um de seus descendentes serão salvos graças à testemunha do Apocalipse virá da tribo de Dan. E a outra tribo, eu não irei falar aqui, se você quiser saber, poderá ir assistir aquele vídeo que está bem completo. Bom, meus irmãos, no mais seriam isso. Este é um pequeno resumo da tribo de Dan. Eu introduzi o assunto da tribo de Dan. Bom, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e deixe seu comentário, de uma sugestão, de uma crítica, alguma observação que eu me esqueci de falar. Mas que você deixe sua contribuição para nós. Em brevemente faremos mais vídeos sobre as tribos de Israel. E a próxima tribo será a tribo de Naphtali, irmão consanguíneo de Dan, pois também era filho de Bila. Mas sobre Naphtali iremos falar mais no próximo vídeo. Então que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Amém.